A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, papais e mamães. Um ótimo domingo para todas vocês, crianças. Um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Para as famílias, para as nossas crianças. Tá bom, crianças? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando bastante. Lavando as mãozinhas bem lavadas, né? Usando a máscara quando vocês forem sair, se cuidando, né, crianças? Que é tempo da gente se cuidar, tá bom, crianças? Mas vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, crianças, amém? Vocês aí estão acompanhando as aulas da escola bíblica dominical que a tia está gravando para vocês? É dessa forma que nós temos que fazer por enquanto, né? Através de videoaulas. Mas nem só por isso, né, que estamos passando por esse momento difícil, que vamos deixar de estar levando a palavra do Senhor Jesus para vocês, crianças. Então, nós preparamos com muito amor e carinho, né, a equipe da escola dominical, essas aulas para vocês aí, para que vocês em casa, crianças, possam estar participando da nossa escola bíblica dominical. Amém? Das nossas aulas, né? Aprendendo a palavra de Deus, que é muito importante. Amém, crianças? Como nós fazemos lá nas nossas congregações todos os domingos. Vocês lembram que nós estávamos lá todos os domingos das 9 às 10h30 aprendendo a palavra do Senhor? Agora nós vamos aprender através de videoaulas. Amém? Nós vamos para mais uma aula, crianças. Vocês lembram a lição que nós aprendemos a semana passada? Domingo passado, nós aprendemos uma história muito bonita também. Foi a história de Gideão, né? Um homem corajoso, um homem valoroso, né? Que venceu ali aquelas lutas através do poder de Deus. Não é mesmo, crianças? Um homem que foi abençoado por Deus. E hoje nós vamos aprender mais uma história, crianças, que está lá na Bíblia Sagrada. Isso mesmo. Mais uma historinha que vai nos ensinar, que vai nos mostrar o amor de Deus para conosco. Amém, crianças? Então vamos lá para mais uma lição aqui, ó, da nossa revista Juniores, né? Que nós já estamos aprendendo aí há um bom tempo, não é mesmo? Nós já estamos aqui na lição, hoje nós vamos na lição 9, vamos falar sobre Jefité também. É um nome diferente, né? Jefité, mas é um nome muito bonito. É um nome de um homem na Bíblia que foi um homem muito abençoado por Deus também, crianças. Um homem escolhido pelo nosso Deus também. Amém? Então nós vamos aqui, ó, para a nossa lição número 9, né? A semana passada nós aprendemos sobre Gideão também, né? Um homem valoroso, né? Um homem que foi abençoado através do poder de Deus. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos aprender sobre outro rapaz também muito abençoado por Deus, crianças. Nós já percebemos, crianças, através dessas aulas, que todas as pessoas que ouvem e obedecem a palavra de Deus, elas são abençoadas por Deus, né? Elas vencem batalhas, elas vencem lutas, dificuldades através do poder de Deus. Por quê? Porque elas dão ouvido, né, à voz do nosso Deus. E nós precisamos ser como esses grandes heróis da Bíblia, crianças que venceram as batalhas, né? Que passaram ali por dificuldades, mas venceram através do poder de Deus. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa lição número 9. Olha aqui, a gente vai falar sobre Jefité, um homem muito abençoado por Deus também. Bom, crianças? O título da nossa lição é Jefité, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Vamos repetir, Cati, o nosso tema da nossa lição? Jefité, rejeitado pelos seus irmãos e honrado por Deus, crianças. Isso mesmo, nós vamos aprender essa história hoje, que o nosso Deus nos ama muito, crianças, e Ele não faz exceção de pessoas de maneira nenhuma, amém? Todos nós, crianças, todos nós somos muito importantes para o nosso Deus, amém? Então, crianças, essa história de Jefité na palavra de Deus, crianças, a história completa, para que vocês possam ler com calma, né? Que nós temos bastante tempo agora em casa para ler a palavra, está lá no livro de Juízes, capítulo 11. Amém? Vocês vão lá grifar para depois vocês lerem com calma toda a história de Jefité. Uma história muito bonita, tá bom, crianças? Que está lá
livro de Juízes, capítulo 11. Vocês podem ler inteirinha a história, tá bom? O capítulo 11 e o capítulo 12 de Juízes, tá bom? Que vai falar sobre a história de Jefté. Mas vamos aprender um pouquinho dessa história nessa manhã, nesse domingo abençoado. Amém, crianças? Então vamos lá para o nosso memorizando, crianças, né? A gente precisa memorizar, guardar em nosso coração, né? As palavras do Senhor. Amém? O nosso memorizando, ele está lá em Isaías 49. Eu quero que vocês, crianças, aí peguem a Bíblia de vocês, peguem a palavra de Deus, sentem aí no sofá, na mesa, fala para a mamãe e papai que é a hora da aula da escola dominical, né? Pega um caderno para vocês poderem anotar os nomes, né, dos personagens da Bíblia, que é muito importante. Amém, crianças? Sentem no sofá e prestem atenção nessa palavra tão abençoada que vai ser nessa manhã. Amém? Então vamos lá para o nosso memorizando, crianças, que vai nos dizer assim nessa manhã. Será que uma mãe pode esquecer de seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. É o nosso próprio Deus falando conosco, crianças, através desse versículo. A tia vai ler de novo para vocês. Eu quero que vocês marquem na Bíblia de vocês aí, tá bom? Para que a gente possa ler depois junto. Amém, crianças? Então vamos lá, Isaías 49, versículo 15, que é o nosso memorizando, que vai nos dizer assim, crianças. Será que uma mãe pode esquecer de seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Então agora, nessa manhã, nós já temos a certeza que o nosso Deus, Ele não nos esquece, Ele jamais vai nos esquecer, crianças. Ele sempre vai cuidar da gente com muito amor, com muito carinho. Ele mesmo está falando nessa manhã para nós, que Ele nunca se esquecerá da gente. Somos muito importantes para o nosso Deus. Amém, crianças? Nós precisamos ter em nosso coração, crianças. Nós precisamos saber acerca do amor do nosso Deus na nossa vida, que Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todas igual, crianças. A todas as crianças, a todas as famílias, a todos os papai e mamãe, Ele ama igual, crianças. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Amém, crianças? Vamos lá para o nosso explorando as escrituras, como a gente já vem fazendo, né? A tia vai ler uma historinha aqui para vocês, ó. E vocês vão aí prestando atenção e acompanhando, crianças. Eu quero que vocês tirem esse momento, tá bom? Nessa manhã, para que vocês possam aprender a palavra de Deus, como a gente faz nas nossas congregações. Porque depois a tia vai cobrar para vocês todas as historinhas que nós aprendemos. A tia quer saber se vocês aprenderam e guardaram no coração de vocês a palavra de Deus. Amém, crianças? Precisamos, tá bom? Então vamos lá explorando as escrituras, crianças. Vamos falar sobre Jefté, tá bom? A tia trouxe um bonequinho aqui para representar Jefté. Amém, crianças? Esse será o nosso Jefté da história, tá bom? Então vamos lá. Jefté teve uma história de vida muito difícil, crianças. Então nós já vamos aqui agora, de começo, saber que ele teve uma história muito difícil. Ele não passou por muitas coisas boas. A infância dele, né, o crescimento dele foi muito difícil. Ele sofreu muito, ele foi muito humilhado por sua própria família, crianças. Amém? Ele era filho de um homem chamado Gileade com uma mulher prostituta. Uma mulher que fazia com o seu corpo que não agradava a Deus, crianças. Amém? Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não sabemos? Então temos que cuidar dele com muito carinho. Tá bom, crianças? Então o nome do papai dele era Gileade, tá bom? E ele tinha uma mamãe que fazia as coisas que não agradavam a Deus. Tá bom, crianças? Ele foi crescendo muito desprezado pelos seus irmãos, crianças, da parte do pai dele.
Isso mesmo. Os irmãos dele não gostavam dele, crianças. Tinham inveja muito dele. Muito, muito, muito. Desprezavam muito ele, né? Humilhava muito ele, porque ele não era filho do pai e da mamãe junto, né? Mas ele tinha outra mãe, diferente dos outros irmãos, né? E por isso os irmãos de Jefité desprezavam ele, humilhavam ele, deixavam ele muito triste, crianças, por essa situação. Ele sofreu muito, crianças, ele foi muito humilhado, muito desprezado pelos seus irmãos, né? Pela sua família. Mas Deus estava vendo ele, crianças, Deus estava cuidando de Jefité. Deus não deixou de amar Jefité em nenhum momento de sua vida. Amém, crianças? O nosso Deus nos ama, crianças, muito, 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 em meio às lutas, né? Em meio às dificuldades que temos em meio às nossas famílias, né? Às vezes passamos por tantos problemas difíceis, mas nós temos que ter a certeza que Deus nos ama acima de todas as coisas. Amém, crianças? Que temos um valor imenso para o nosso Deus. Amém? Cada alma, crianças, é muito valiosa para o nosso Deus. Amém? E aí, crianças, os irmãos de Jefité não aceitavam ele, não recebia ele como irmão, não gostava dele, crianças. Então ele passou uma situação muito difícil, tá? Por causa disso, os irmãos de Jefité não aceitaram que ele recebesse nenhuma parte da herança de seu pai. Por ele ter essa mãe desse jeito, crianças, né? E o pai dele também não tratava ele muito bem, ele se sentia muito desprezado pela família, pelos irmãos. Os irmãos dele não quis dividir a herança com ele, de jeito nenhum. Aqueles irmãos lá da parte de pai que ele tinha, que nem a tia estava falando para vocês agora, esses irmãos aqui, crianças, a tia vai colocar aqui para vocês verem. Jefité aqui, né? E os irmãos de Jefité, ó, eles não aceitavam Jefité, não dividiam as coisas com ele, tratava ele muito mal, crianças, isso mesmo. E na hora de dividir a herança, eles não queriam dividir a herança com Jefité de jeito nenhum, por causa da mãe que Jefité tinha. Isso mesmo, que situação difícil, né, crianças? Que luta que ele passava dentro da casa dele. Ele era muito desprezado, muito maltratado pelos seus irmãos, né? Na foto aqui, vocês eu acho que não vão conseguir ver Jefité, ó. Mas aqui, tá vendo ele muito triste, né? O seu pai ali, o seu irmão ali, e eles maltratavam muito Jefité, crianças. E eles não queriam dividir herança nenhuma com ele. Expulsou ele de casa, crianças. Os próprios irmãos e o pai dele expulsou Jefité da sua própria casa, crianças. Que situação difícil, né? Por isso que nós precisamos olhar sempre para Jesus, para que a gente não venha desanimar, crianças. E Jefité estava fazendo isso, crianças. Jefité, ele tinha uma fé muito grande, ele amava muito ao Senhor. Ele não olhou para essas dificuldades, para essas lutas que ele estava passando, né? Por essas humilhações que ele passava dentro do lar dele, crianças. Mas ele olhava para Jesus Cristo, crianças. Ele olhava para Deus, ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Ele sabia que Deus o amava muito, 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 crianças. Por isso que ele seguiu em frente. Em meio a tanta tristeza, crianças, ele olhou para Jesus. Ele olhou para Deus, crianças, ali como refúgio. Jesus, nosso Deus, tem que ser o nosso refúgio, né? O nosso socorro bem presente na angústia, crianças. Dentro do nosso Deus, ele está conosco em meio a tantas lutas e dificuldades, como o nosso Deus estava com Jefité. Em meio a tanta tristeza, angústia, mas ele olhava para Deus, era isso que o levantava, que animava ele, crianças. Nós precisamos disso, olhar somente para o nosso Deus, para que nós possamos ter forças para caminhar, né? Muitos têm as suas lutas, suas dificuldades em meio à família, né? Às vezes o papai e a mamãe não estão junto, né? Está aquela situação difícil, mas nós precisamos ter certeza que o nosso Deus nos ama muito, 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 crianças. Isso já nos basta. Amém? Ter o amor de Deus. Amém? Porque ele nos fala aqui no versículo dele que o amor dele por nós é imenso, né? Ainda que alguém vai nos esquecer, ele nunca nos esquecerá, crianças. O nosso Deus não nos esquece. Amém? O nosso Deus cuida, segura cada um de nós, crianças, com as suas potentes mãos, guardando. Amém? E Jefité olhou para isso, crianças, em meio a tantas lutas.
Mesmo que os irmãos dele mandou ele embora, não quis dividir a herança, mas ele estava olhando para Deus, crianças. E é muito importante isso, crianças. A gente está firmado em Jesus Cristo, amém? Então ele foi expulso de casa, mas Jefité enfrentou todas essas dificuldades e se tornou um soldado valente, crianças. Isso mesmo, e permaneceu firme na sua fé em Deus. Amém? Então, em meio a tanta dificuldade, que nem a tia estava falando para vocês, ele permaneceu firme, ele se tornou um soldado valente, corajoso, né, crianças? Porque ele sabia, ele tinha certeza, crianças, que Deus não iria o abandoná-lo. Amém, crianças? Dessa certeza nós precisamos ter em nosso coração. O nosso Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Ainda que a gente esteja triste, desanimado, Ele é o nosso socorro, né? Ele nos fortalece, crianças, Ele nos preenche de amor, de alegria. O seu Espírito Santo nos alegra, né, nos momentos tão difíceis, para mostrar que o nosso Deus está conosco. Amém, crianças? Então vamos lá. Então, crianças, ele decidiu fugir, sair daquele lugar ali de tristeza, né, que os irmãos maltratavam ele tanto. Ele decidiu fugir, ir embora. Isso mesmo. Então ele fugiu e foi morar em Tobé, tá? Uma terra de pessoas indisciplinadas e violentas, crianças. Esse lugar, Tobé, era uma cidade de pessoas que eram indisciplinadas, não tinha disciplinas, não tinha educação. Eram pessoas que faziam tudo aquilo que desagradavam a Deus. Isso mesmo, né, crianças? Tudo aquilo que não agradava a Deus estava naquele lugar, crianças. Tinha muita gente violenta, crianças. A violência era muito grande, né? As pessoas faziam tudo aquilo que desagradavam a Deus. Nesse lugar que ele foi, crianças. Mas ele não, ele era diferente. Por isso que a tia não se cansa de falar para vocês. Nós temos que fazer a diferença onde quer que nós estejamos, crianças. Nós somos a luz do mundo. Aonde vocês aí, crianças, chegarem, vocês têm que fazer a diferença, mostrar que vocês servem a Deus, sim. Não se envergonhar do Evangelho de Cristo, tá bom? Mas falar, mas demonstrar através do seu brilho que vocês aí têm, crianças, no coraçãozinho de vocês, no olhar de vocês, que é o brilho de Cristo, né? Que é nesse momento que as pessoas vão falar que vocês são diferentes, e nós somos mesmo, crianças, nós somos diferentes do mundo, né? Porque nós somos separados e escolhidos por Deus, amém? Então ele naquela cidade, crianças, ele fazia a diferença, porque ele não era um homem violento, né? Ele não era indisciplinado, ele não fazia as coisas erradas de jeito nenhum, mas ele amava a Deus e obedecia a Deus, amém, crianças? Vamos lá. Todavia, o Senhor tinha um plano diferente para a vida de Jefité. Então, Deus, ele tinha um plano diferente na vida de Jefité. Ele não ia, crianças, viver a vida inteira humilhada, como ele estava vivendo, né, com os pais, com o pai dele, com os irmãos dele. Ele vivia uma humilhação, uma tristeza. Mas Deus tinha um plano diferente na vida desse rapaz chamado Jefité, crianças. Deus tinha coisas boas para ele, crianças, isso mesmo, porque Deus via que ele era um homem de muita fé, né, muito obediente a Deus, e ele sabia que Deus estava com ele, crianças, amém? Então, nosso Deus tinha um plano diferente para a vida de Jefité. Ele era um homem que Israel precisava para a hora mais sombria. Então, Israel, crianças, o povo lá que a gente vem falando, né, que em meio às lutas, né, dificuldades, Deus coloca alguém para ajudar aquele povo a caminhar. O povo que novamente estava passando por uma situação difícil, crianças, isso mesmo. Vocês lembram que lá atrás nós falamos que Josué ajudou o povo a caminhar, né? Nós falamos de Moisés, né? De Gideão, mas sempre o povo, crianças, faziam de novo as coisas que desagradavam a Deus. Crianças, nós precisamos aprender que nós precisamos mudar, não continuar fazendo coisas que desagradam a Deus, não, mas nós precisamos mudar, crianças, fazer coisas que agradam ao nosso Deus. Esse povo só fazia as coisas que desagradavam a Deus, crianças. Sempre Deus se entristecia e o povo continuava fazendo coisas que desagradavam a Deus.
Então, crianças, nós precisamos fazer coisas que agradam ao nosso Deus. O povo estava sofrendo, crianças, mais uma vez, porque eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E nós sabemos, crianças, que quando fazemos alguma coisa que entristece o coração de Deus, nós sofremos as consequências, não é mesmo? E as consequências não são boas para nossas vidas. Por isso que precisamos sempre estar ali, ouvindo, obedecendo a voz de Deus, caminhando nos caminhos do Senhor, amém? Não podemos desviar nem para um lado nem para o outro. O povo aqui estava fazendo isso mais uma vez, crianças, se desviando, né? Adorando outras coisas, fazendo outras coisas, né? Idolatrando outras coisas. Isso o Senhor não se agrada, crianças, de jeito nenhum. Isso desagrada o coração de Deus. Adorar somente o nosso Deus, crianças. A tia torna a falar para vocês. Adorar somente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Amém? E cuida de mim e de vocês, crianças. Amém? Naquele tempo, os israelitas abandonaram o Senhor e novamente deixou de adorar o nosso Deus. Mais uma vez, o povo abandonou a Deus, crianças. Se fez coisas que desagradou a Deus. Que triste, né, crianças? Não podemos ser assim. Nós precisamos fazer a diferença, fazer coisas que alegram o coração do nosso Deus. Não é tempo de brincar, crianças, de ser crente, de ser cristão. Não é tempo de brincar com Deus, não. Porque com o nosso Deus não se brinca. Amém, crianças? Temos que servir e adorá-lo em espírito e em verdade, né? Ser sinceros ao Senhor, porque o nosso Deus, ele não vê como o homem vê, ele vê o coração da pessoa, crianças. Como é que está o seu coração diante do Senhor nessa manhã? Né? Nós precisamos fazer essa reflexão em nossas vidas. Como é que está o meu coração? Porque o meu Deus, ele quer o meu coração. A minha sinceridade, a sua sinceridade, crianças, a sua adoração verdadeira. Amém, crianças? Seja verdadeiro com o nosso Deus. Amém? Então o povo novamente, né, fez tudo aquilo que desagrada a Deus. O Senhor ficou muito triste com aquele povo novamente, crianças, né? O Senhor permitiu que os povos ao redor de Israel oprimissem eles, né? Então o Senhor mais uma vez permitiu que aqueles povos que estavam do lado deles ali, do nosso povo, crianças, dos israelitas ali, aquele povo oprimisse o nosso povo, né? Deixasse o nosso povo triste, decepcionado, né? Eles não conseguiam prosseguir com as coisas, não eram abençoados, porque o Senhor não estava com eles novamente, porque quando o nosso Deus não está nos planos, as coisas não dão certo, crianças. Se nós programamos ou planejamos alguma coisa, tem que ser debaixo das mãos do nosso Deus. Quem dá a palavra final é somente o nosso Deus. Amém, crianças? Então, crianças, o Senhor permitiu que aquele povo ali deixasse o nosso povo mal, né, desanimado, triste, né? Brigassem com o povo de Deus ali, crianças, eram maltratados, né? Eram humilhados. Por que isso, crianças? Porque eles não estavam debaixo das mãos do nosso Deus. Eles tinham feito coisas que desagradou o nosso Deus. Então eles estavam sofrendo as consequências, sim. Não é mesmo? E as consequências não são boas quando nós saímos debaixo das mãos do nosso Deus. Amém, crianças? Então o povo novamente estava sofrendo, estava sendo oprimido pelos outros povos ali, crianças, humilhados, maltratados. Mas por que isso? Porque eles escolheram adorar outras coisas, né? Desagradar ao nosso Deus. Mais uma vez, né, crianças? Inclusive os amonitas, depois de um tempo, inclusive os amonitas. Então os amonitas também ali pegavam, maltratavam o nosso povo, né? Humilhava eles, né? Ali maltratava, né? Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus mais uma vez, não é mesmo? Não podemos desobedecer a Deus. Amém? Depois de um tempo, o povo se arrependeu e destruiu todos os seus deuses estranhos e pediu perdão a Deus. Então o povo, ele já estava cansado mais uma vez de sofrer, né? Ser oprimidos, eles ficavam ali tristes, crianças,
Vamos imaginar aqui que esse daqui era o povo de Deus, mas eles estavam sem as bênçãos de Deus, porque eles haviam o quê? Feito coisas que desagradaram a Deus, mais uma vez. Isso mesmo, crianças. Então eles estavam sofrendo, né? Os povos ali, que estavam ali do lado do povo de Deus, estava ali, né? Entristecendo eles, humilhando eles, oprimindo eles, né? Deixando eles mal, e aí eles decidiram, crianças, se arrepender mais uma vez, pedir perdão ao nosso Deus, crianças, e jogar todos aqueles deuses estrangeiros, tudo aquilo que desagradava a Deus, jogasse fora. Então eles falaram, vamos parar de adorar esses outros deuses, né? Vamos pedir perdão ao nosso Deus verdadeiro, crianças. Eles se arrependeram mais uma vez, crianças, e mais uma vez eles pediram perdão ao Senhor. E o nosso Deus, pela sua bondade e misericórdia, ouviu mais uma vez aquele povo orando e clamando, crianças. Porque o nosso Deus, crianças, através da oração, o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, né? Nos perdoa se nós estivermos ali arrependidos de todo o nosso coração. Amém? O nosso Deus quer ver a nossa sinceridade. E ali o povo começou a clamar a Deus, a pedir perdão a Deus, crianças. Mais uma vez. A guerra estourou e os israelitas estavam perdendo as batalhas. Então, aconteceu muitas guerras ali, crianças, eles estavam perdendo todas as guerras, o povo de Deus ali, né, que não estava debaixo da proteção de Deus, porque eles foram desobedientes mais uma vez, não é mesmo? E ali eles foram perdendo as guerras, perdendo, orando a Deus, clamando a Deus, né, crianças, para que o Senhor os perdoasse daquilo que eles tinham feito. E o Senhor, pela sua bondade, misericórdia, né, o Senhor os perdoou mais uma vez. Vamos lá, crianças. Então, os chefes de Gileade foram humildemente buscar a Jefité. Então, crianças, nesse momento agora, nós vamos falar dele, de Jefité, exclusividade agora, né? Nós vamos falar dele. Então, os chefes de Gileade foram humildemente buscar a Jefité. Os chefes lá, crianças, foram até Jefité, crianças, porque Jefité aqui, ele já era um soldado valente, né, corajoso. Vocês lembram disso, não lembram? Eles foram lá atrás de Jefité neste momento, crianças, para comandar o povo na guerra, a fim de libertá-los do domínio dos amonitas. Então, crianças, naquele momento, aqueles chefes foram lá pedir socorro, ajuda para Jefité, crianças, aquele homem que foi tão humilhado lá atrás. Nesse momento, crianças, foram lá pedir a ajuda dele ali para que ele ajudasse o povo de Deus a ser liberto da mão dos amonitas, crianças. Isso mesmo, porque o nosso povo estava sofrendo muito, crianças, pela desobediência, né? Mas o Senhor havia os perdoado e agora colocaria Jefité, crianças, para ajudar o povo ali, para combater aquela guerra através do poder de Deus, crianças. Amém? Então, crianças, Jefité aceitou com uma condição, crianças. Jefité falou, eu vou ajudar sim o povo, mas com uma condição. Ele tem uma condição, ele pediu ali alguma coisa, crianças. Se Deus lhe conceder, ele falou bem claramente, se Deus vos conceder vitória na guerra, se nós ganharmos aquela guerra ali, através do poder de Deus, porque só vencemos e ganhamos na vida, crianças, através da bondade e misericórdia do nosso Deus. Nós não somos nada sem a presença do Senhor, amém, crianças? Nada podemos se não for o nosso Deus, amém? Então ele deixou bem claro aqui, crianças, se Deus lhe concedesse vitória naquela guerra, ele queria ser governador ali, crianças. Ele queria governar o povo, crianças. Olha isso, crianças. Que responsabilidade, né? Que lugar de destaque ele teria neste momento, crianças. Para quem era tão maltratado e tão humilhado pela família, crianças. Se tornar governador só através do poder de Deus, crianças, porque o nosso Deus
é que reverte as situações, crianças, amém? Somente o nosso Deus transforma situações difíceis em milagres, crianças, isso mesmo. O nosso Deus, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, crianças, ainda que não entendemos as lutas, as dificuldades, a tristeza, mas se colocarmos nas mãos de Deus, o Senhor tem o melhor para nossas vidas, e grandes bênçãos e vitórias virá sobre a nossa vida, amém? Através do poder de Deus, amém, crianças? Então ele falou que se eles ganhassem a guerra ali através do poder de Deus, o povo ali israelita, Jefité ali, ele queria se tornar governador ali do povo, crianças, que responsabilidade, né? E que lugar de destaque. Ó, vamos lá. Então os chefes do povo aceitaram a proposta de Jefité. Então lá os chefes aceitaram, concordaram, tudo bem, se a gente vencer aquele povo e parar de sofrer na mão daquele povo, você pode se tornar sim governador. Amém? Crianças, ó, em Mispa houve um pacto de juramento solene. Nessa cidade, nesse lugar, Mispa, houve um pacto e um juramento solene ali naquele momento, crianças, seria um juramento ali. Amém? Na presença do Senhor, o povo jurou que Jefité seria governador através das batalhas que eles ganhassem. Eles precisavam ganhar ali, vencer a guerra, parar de sofrer, né? O Senhor, Jefité, ele tinha certeza que o Senhor estava com eles ali. Por isso que ele falou que se eles ganhassem a guerra, ele queria ser governador, governar aquele povo, crianças, amém? E aí eles fizeram, né, aquele juramento solene ali, crianças, né? Juraram que se ganhasse a batalha, quem seria governador, crianças? Jefité, isso mesmo. Ó, ele conhecia bem a história de Israel, por isso enviou uma mensagem ao rei dos Amonitas. Então, crianças, Jefité conhecia a história do povo de Israel. Conhecia que o povo sempre fazia coisas que desagradavam a Deus e depois pedia perdão. Não é mesmo? Vocês lembram que nós já falamos nas outras histórias que o povo de Deus sempre ali dava brecha para o inimigo, né? Prontavam coisas, faziam coisas que desagradavam a Deus e depois eles se arrependiam. E pela misericórdia e bondade do nosso Deus, o Senhor os perdoava e colocava sempre alguém ali na frente para comandar o povo, não é? Dessa maneira não foi diferente. Deus escolheu ali para ser governador daquele povo, para governar aquele povo, ajudar aquele povo, Jefité, crianças. Jefité está num lugar de destaque. Vocês sabem por quê, crianças? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, crianças, não faz de maneira nenhuma. Jefité, lá atrás, ele foi humilhado pelos irmãos, né? Pela família, mas Deus estava com ele, crianças. E Deus o colocou em lugar de destaque, para mostrar para todos que o Senhor ama todas igualzinho, crianças. Aquele que foi humilhado lá atrás, hoje seria governador, para a glória de Deus, crianças, porque somente o Senhor faz isso na vida do homem. Ele transforma a vida do homem, criança, da criança, se arrepender de todo o coração, amém? O nosso Deus é o Deus de milagre, de transformações, amém, crianças? Creia nisso nessa manhã. Vamos lá, crianças. Então ele conhecia a história de Israel e por isso enviou uma mensagem ao rei dos Amonitas. Então ele queria conversar com o rei ali daquele povo Amonitas ali. Por que aquele povo estava fazendo isso com o povo de Deus, né? Então ele queria conversar com aquele povo para esclarecer as coisas com aquele povo que era tão maldoso, né? E ele falou assim, crianças, ó, e ele disse, peraí, mensagem ao rei dos Amonitas. Vamos voltar lá, crianças. Ele enviou uma mensagem ao rei dos Amonitas na esperança de uma solução pacífica. Então ele, crianças, mandou uma mensagem até os chefes ali dos Amonitas, querendo solucionar tudo, pacificamente, sem briga, né? Vamos resolver, não vamos brigar mais, né? O meu povo não vai mexer com o seu mais e nem o seu vai mexer com o nosso. Pode ser assim? Ele queria sim que tudo terminasse muito bem, né? Ele queria apaziguar ali a situação, não é mesmo? Vocês lembram de Abigail, crianças? Que Abigail também foi uma das grandes ali bênçãos de Deus, apaziguando ali, né?
Não deixando que se tornasse uma coisa terrível, mas ela apaziguou, né? Ela queria paz, ela queria que tivesse sossego, né? E ele também. Ele queria que tudo se resolvesse pacificamente, sem briga, sem confusão, crianças. Mas você acha que aquele povo queria isso, crianças? De maneira nenhuma, né? Vamos lá? Então ele disse assim, crianças, para aquele chefe dos Amoníatas: eu não fiz nada de errado contra vocês e vocês querem fazer mal? Por que isso? Eu não fiz nada para vocês demais. Ele falou isso mesmo para aqueles chefes ali, crianças. Nada de errado contra vocês, né? E vocês querem lutar contra mim? Então tudo bem, se vocês querem continuar lutando, ele falou, o Senhor é o juiz, é o Senhor que vai escolher quem vai ganhar. Isso mesmo, Jefité falou dessa maneira, com autoridade de Deus, crianças. Já vai repetir para vocês, ó. Ele fala dessa maneira para aquele chefe dos Amonitas, na esperança de uma solução pacífica. Mas eles não queriam nem saber disso. Eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês querem fazer mal, querendo lutar contra mim? O Senhor é o juiz. Então é o Senhor que vai decidir qual é o povo que vai ganhar, né? Ele decidirá hoje entre Israel e os Amons. Então, que eram os Amonitas. Então, ali, Jefité falou que Deus, naquele momento, iria escolher qual é o povo que ia ganhar. Se era o povo de Deus ou se era o povo que não era de Deus, crianças. Né? Deus estava no controle dessa situação. Foi Deus que levou Jefité ali até o povo, crianças. Então, nós temos certeza que a vitória é certa em nome de Jesus, não é, crianças? O povo de Deus iria ganhar essa batalha. Então o Espírito Santo revestiu a Jefité com o propósito de capacitá-lo naquela luta contra os opressores. Então naquele momento, crianças, eles iam lutar mais uma vez. Mas dessa vez, crianças, o Senhor Deus revestiu, né, de poder, de graça ali, Jefité, crianças, né, com autoridade, para que ele pudesse lutar contra aqueles opressores, crianças, aquele povo que fazia tanto mal ao nosso povo, né? Então ele foi para a guerra com a autoridade de Deus, crianças, isso mesmo, né? Nós precisamos ter a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Deus tem que governar todas as coisas, né? Temos que estar debaixo das mãos do nosso Deus, não é mesmo? A palavra, crianças, ela não vem do médico, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Então a palavra final é do nosso Deus. E Jefité falou naquele momento para aquele povo ali dos Amonitas que estava nas mãos do juiz, do nosso Deus, quem iria ganhar essa guerra, se era o povo de Deus ou se eram os Amonitas, não é mesmo? Mas, crianças, o Senhor revestiu ali a Jefité, crianças, e ele foi lutar com o povo, crianças, ó. O Senhor lhe deu a vitória com facilidade, crianças. Eles ganharam aquela guerra, crianças, através do poder de Deus, crianças. Como é bom servir o Senhor, não é mesmo? Vocês lembram que o nosso povo estava sofrendo ali, sendo oprimido pelo povo? O nosso povo estava sendo oprimido ali pelos Amonitas, ali sofrendo, né? Porque eles estavam sem a proteção de Deus, né? Deus não estava com eles ali naquele momento, crianças, mas a partir do momento que Jefité, crianças, foi escolhido por Deus, né? Guiado por Deus, Jefité foi ali com o povo de Deus, crianças, e venceram através do poder de Deus, porque todo o povo estava debaixo da proteção de Deus naquele momento, não é mesmo? O Senhor os perdoou e abençoou aquele povo ali, e eles ganharam aquela guerra que era tão difícil antes, crianças. Por que eles ganharam? Porque eles estavam com Deus, e com Deus nós só ganhamos, crianças, amém? Nós não perdemos quando estamos com o nosso Deus, ainda que pareça que estamos perdendo, crianças. Mas a vitória é certa no nome de Jesus, amém? Com o nosso Deus nós nunca perdemos, amém? Nós só ganhamos, amém, crianças? Então o povo venceu com uma facilidade imensa aquela guerra que era tão difícil antes. Por quê? Porque eles foram abençoados por Deus, pelo poder de Deus,
eles venceram as guerras. E pelo poder de Deus, nessa manhã eu falo para cada um de vocês, crianças, famílias, vamos vencer as lutas, as dificuldades, né, que temos nesse mundo. Vamos vencer aí as batalhas através do poder de Deus. A vitória é certa no nome de Jesus, crianças, para a nossa vida. Porque quando estamos com Deus, a vitória é certa, crianças, no nome de Jesus. Nós temos certeza, crianças, que nós só vencemos através do poder de Deus. E o nosso Deus, crianças, Ele não faz exceção de pessoa, né? Ele escolhe quem Ele quer. Porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, crianças. Isso mesmo, não importa se muitas das vezes a gente somos humilhados, né? Passamos por situações difíceis, né? Não é fácil, não é mesmo, né? Nós sabemos, muitas das vezes, tem muitas coisas para nos entristecer, nos magoar, nos desanimar, palavras, né, que nos machucam, né, crianças, nos deixam tristes, mas nós sabemos que a palavra nos fala. A palavra de Deus, ela é verdadeira, crianças. Ela não fala, e ela nos fala que os humilhados serão exaltados. Então seremos exaltados, crianças, através do poder de Deus, né? Nós só vamos vencer como Jefité venceu, crianças, através do poder de Deus. Então não importa a doença, a dificuldade, o grau da situação. Se estamos com Deus, a vitória é certa. Amém, crianças? Então eles venceram ali com muita facilidade através do poder de Deus. Os israelitas derrotaram os amonitas, né? O povo de Deus, então ali, crianças, derrotaram aqueles amonitas ali, aquele povo, foram vitoriosos ali através do poder de Deus, né, crianças, para mostrar que Deus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Sem Ele nada podemos fazer, nada conseguimos, não é mesmo? Vamos lá, tentar. Todas as 20 cidades foram libertas da influência pagã, crianças. Olha isso! 20 cidades, crianças. Eles faziam coisas que desagradavam a Deus, né? Elas foram libertas da influência pagã, né? De adorar outros deuses, de adorar outras coisas, né? Eles adoraram ali naquele momento somente o nosso Deus, crianças, que eles viram que é todo-poderoso, né? Eles pararam de adorar outras coisas, né, crianças? Jefité derrotou os inimigos de Deus, passando de rejeitado a juiz de Israel. Crianças, olha que história gloriosa para esse domingo abençoado. Ele era rejeitado na casa da família dele, crianças. Ele passou de rejeitado a juiz, crianças. É uma pessoa importantíssima ali, crianças, respeitada. Porque somente o nosso Deus faz isso, crianças. Somente o nosso Deus, Ele tem todo esse poder de tirar a pessoa ali daquele lugar que ele está ruim, colocar lugar de destaque, lugar bom, crianças. A tia está falando em palavras fáceis para que vocês possam entender que cada um de nós, crianças, cada um de vocês tem um valor imenso para o nosso Deus. Não importa a situação que você está, não importa o jeito que você está vivendo, se não está fácil, mas entrega, crianças, na mão do Senhor, que Ele fará maravilhas sobre a sua vida, sobre a vida do seu papai, da sua mamãe, da sua família, dos seus entes queridos. Confie que o Senhor é o Todo-Poderoso, crianças. Confie que Ele irá te colocar em um lugar de destaque se você der lugar a Ele, crianças. Precisamos dar lugar ao Senhor para que Ele possa nos exaltar, crianças. Para que nós possamos ser usados através do poder de Deus. Amém, crianças? Essa lição de hoje é para nos mostrar o valor que nós temos para o nosso Deus, crianças. Ainda que pareça que eu sou tão pequenininha, né? Sou tão diferente dos outros, mas para o nosso Deus somos todos iguais. Amém, crianças? Eu quero que vocês aprendam isso nessa manhã. Que para o nosso Deus não há exceção de pessoas. Ele ama todas iguais, crianças. Iguaizinhas, amém? Todas temos um valor imenso para o nosso Deus. E não importa a situação que você esteja, que o seu papai esteja, que a sua mãe esteja, que a sua família esteja, o Senhor, Ele te tira daquele lugar ruim e te coloca em lugar de bênção nessa manhã, crianças, se vocês derem lugar, amém? Precisamos dar lugar ao Senhor, amém? Que grandes coisas Ele fará em nossas vidas, crianças, amém? Essa lição de hoje é muito maravilhosa, crianças. Mostra o amor de Deus para conosco,
Mostra que não somos melhores que ninguém, que não tem ninguém melhor que a gente, nem somos melhores que ninguém. Precisamos ser humildes, crianças, com todos, respeitar a todos, crianças, porque o Senhor se agrada disso. Humildade, crianças, precisamos ter. Ser humilde, respeitar ao próximo, amar ao próximo, crianças, como a ti mesmo. Nos ensina a palavra de Deus. Se eu me amo, eu tenho que amar o meu papai, a minha mamãe, a minha amiguinha, o meu amiguinho, o meu vizinho, né? Preciso amar a todos iguais. Amém? Então, para a gente terminar aqui, crianças, tá? Ele passou de rejeitado a juiz de Israel. Olha que bênção gloriosa, crianças, como o Senhor ele faz transformações, milagres em nossas vidas, e no dia de hoje não é diferente, amém? Apesar de toda a injustiça que sofreu, Jefité elevou-se acima das expectativas, tornando-se chefe de seus seguidores, dos seus perseguidores. Então, crianças, aqueles que perseguiam a Jefité, crianças, né, que maltratava Jefité, né, que humilhava ele, se tornou nesse momento seguidores de Jefité. Vocês veem que Deus é Deus, crianças, como ele transforma, né, a pessoa, né? Por isso que a palavra fala que os humilhados serão exaltados, né? Ele foi exaltado ali, crianças, no meio daquelas pessoas que maltratavam eles, né? Então, crianças, vamos ter em nossos corações, ainda que estamos sendo maltratados, humilhados, vai chegar a nossa hora no nome de Jesus, mas precisamos estar debaixo das potentes mãos do Senhor, debaixo da obediência de Deus. Amém, crianças? Jefité só foi abençoado porque em nenhum momento, crianças, ele negou a Deus, negou a sua fé, não. Mas ele confiou que Deus estava com ele, que grandes coisas viriam sobre a vida dele, amém? Então, crianças, essa foi a história de hoje, né? A gente precisa mostrar para vocês que Deus, ele reverte as situações, né? Como ele reverteu aqui a situação de Jefité, né? Ele era humilhado, né? Ele era maltratado e Deus o colocou como chefe daqueles que humilhava a ele, porque isso é coisa para Deus, crianças. Grandes coisas faz o Senhor em nossas vidas, nós precisamos dar lugar e obedecer. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje, né? Aqui tem mais um trechinho que fala que os humilhados perante o Senhor serão exaltados, assim como Jefité, vocês são muito importantes e amados por Deus, mesmo que a família ou amigo de vocês rejeitem vocês, o Senhor jamais os deixará, foi o que a tia falou. Ainda que muita gente nos humilhe, né? Nos deixe para trás, nos despreze, nós temos a certeza nessa manhã que o Senhor Jesus não nos despreza, mas Ele nos ama, né? Quer nos abraçar, quer nos segurar no colo, né? Quer cuidar da gente, porque o amor dele é imenso por todos nós, né? O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, tá bom, crianças? Passem isso para o amiguinho de vocês, fala que o Senhor ama todos igual, amém, crianças? Então, aqui tem mais um versículo, crianças, pra gente, ó. Que o Senhor nos fala lá em Hebreus, que é um versículo muito bonito e abençoado. Hebreus capítulo 13. Abrem aí a palavra de Deus, crianças. Olha o que o nosso Deus, ó, fala para nós. Pois Ele promete em sua palavra isso. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas nessa manhã, crianças. Amém? Em Hebreus capítulo 13, verso 5, vai nos falar assim, ó. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei, crianças. Olha que glorioso, crianças. O Senhor nosso Deus está falando para mim e para vocês nessa manhã, famílias, que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar, crianças. Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, crianças, muitas coisas importantes hoje que nós aprendemos aqui, né? Que nós não podemos ficar de cabeça baixa, tristes em meio à situação, mas vamos erguê-las, né? Vamos confiar em Deus, vamos colocar Deus na frente, que a vitória é certa no nome de Jesus, né? Vamos ter certeza que grandes coisas fará o Senhor conosco e Ele está falando aqui que jamais vai nos abandonar, estará conosco sempre. Eu creio nisso e eu quero que vocês creiam nisso também, tá bom? Porque o Senhor Deus nos ama a todos igual. Amém, crianças?
Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem a leitura aqui também, crianças, ó, para a meditação de vocês aqui, que a tia vai colocar depois para vocês aqui, ó, para vocês meditarem na semana de vocês, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Eu quero saber de vocês se vocês estão abrindo a Bíblia de vocês, se vocês estão meditando, lendo aí um capítulo, um versículo da palavra de Deus, crianças. Não vamos nos desviar não os nossos olhares não, mas vamos focar no alvo que é Jesus, crianças. Chame a mamãe, chame o papai, vamos mamãe ler um versículo da palavra, vamos louvar um hino, vamos meditar na palavra do Senhor, porque isso é muito bom, crianças. Meditar na palavra de Deus é alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor é através da sua palavra. Mas é só para mim ler ela? Não, é para mim ler ela e guardar ela em meu coração e praticar o que está na palavra de Deus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, da palavra de Deus. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí mensagem para a tia, para que a gente possa conversar mais sobre essa passagem bíblica tão maravilhosa, crianças, que foi a história de Jefité. Crianças, tem um Você Sabia também, que a tia vai ler para vocês, tá bom? Ó, os juízes não eram advogados ou homem da lei. Eram heróis que responderam ao chamado de Deus para livrar a Israel. Então, todos aqueles que a gente está falando, que a gente veio falando aqui, crianças, Moisés, Josué, Gideão, eles foram chamados por Deus, né? Eles foram heróis para responder o chamado de Deus ali, para ajudar o povo de Deus. Eles não eram eleitos, nem herdaram a função e nem eram ungidos. A escolha era feita pelo Espírito Santo de Deus. Através deles, o Eterno continuou governando pessoalmente o seu povo. Então, Deus que está nos governando, cuidando da gente, né, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Crianças, assistam as aulas e compartilhem com os amiguinhos, tá bom? Fechem os olhinhos que nós vamos orar ao Senhor para agradecer, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa aula da Escola Bíblica Dominical tão maravilhosa nesse domingo, Pai. Abençoe a cada criança, Senhor, que a Tua palavra possa chegar em cada coraçãozinho, em cada família nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar as famílias, livrando de todo o mal, Pai, a cada criança, cuidando, Senhor, das nossas famílias. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, crianças! Tchau!